Olá a todos, meu nome é Luiz Eduardo Carvalho Marcel e o título do meu trabalho é Investigação das propriedades fotofísicas de porfirinas substituídas em diferentes solventes, orientada pelo professor Newton Martins Barbosa Neto. Porfirinas são moléculas de grande interesse em ciência e tecnologia pela sua boa absorção no UV visível e possuem largas aplicações que vão desde a construção de sensores de dispositivos a corantes e marcadores biológicos. As porfirinas elas são caracterizadas pelo seu anel central, onde podem apresentar a ligação de ligantes externos e internos. Neste trabalho, utilizamos duas moléculas de porfirina diferentes, a TVP e TPCNP, em que a TPCNP se refere pela modificação do seu ligante lateral que apresenta um grupo ciano. Usamos diferentes solventes também nesse trabalho, foi o de clorometano, tetraidrofurano, acetona de metilsulfox, é, em que os momentos de dipolo entre eles é diferente, né? Como podemos ver, para o de clorometano é 1,6 dB e para o de metilsulfox é 3,89 dB. Os nossos objetivos com isso é observar os efeitos de solvatação dos espectros de porfirina, se existe algum padrão, estimar parâmetros fotofísicos e observar, criar correlações entre eles e analisar as bandas eletrônicas, majoritariamente na região Q, né, e fazer as suas produções vibrônicas através de métodos de deconvolução. Utilizamos as seguintes técnicas: absorção e fluorescência em estado estacionário e fluorescência resolvida no tempo, e como resultado nós obtemos os seguintes dados, né? Para a região B, né, associada ao segundo estado excitado, na absorção, nós observamos que houve um deslocamento do espectro para maiores valores de energia, né, de forma linear. Como podemos ver aqui, o DCM está em 417 nanômetros, e houve um deslocamento para 414 nanômetros na acetona, né? Entretanto, nós podemos observar que o DMSL se comportou de maneira análoga, né? Onde esperaríamos que ele, por ter um momento de dipolo maior, ele estivesse mais ou menos por aqui. Entretanto, podemos ver que ele teve um deslocamento para menores valores de energia, né? E isso é curioso. Em relação à região Q, associada ao primeiro estado citado, nós podemos ver que houve uma certa assimetria das bandas, né? QY01, QY00 e QX00, esse efeito ocorreu de maneira mais expressiva. E nós analisamos esse efeito melhor quando formos falar de deconvolução. Tentando entender melhor o que aconteceu com o DMSO, a sua anomalia, nós estimamos a energia de solvatação através de métodos computacionais de cálculos de DFT e observamos que, de fato, né, com o aumento do momento de dipolo, a energia de solvatação, ou seja, a energia de interação entre solvente e molécula, ela tende a aumentar, ela tem que aumentar, né, devido às interações eletrostáticas. Entretanto, e com esse dado nós podemos concluir que no caso do DMSO, outros efeitos estão ocorrendo de caráter físico-químico que estão alterando as nossas expectativas. Como podemos ver aqui no espectro de emissão, o efeito mais expressivo que ocorreu foi que em DMSO houve uma supressão da banda QX01, em que a intensidade relativa dela diminuiu, né? Como podemos ver aqui de maneira mais expressiva. No decaimento de tempo de vida, nós podemos ver que o tempo de vida ele tende a aumentar com o momento de dipolo, como podemos ver aqui para o DMSO, tem um maior, o tempo de vida é maior, a inclinação da reta é maior, e para o DCM a inclinação é menor, né? De fato, o solvente ele acaba aumentando o tempo de permanência da molécula no seu estado excitado, né, como podemos ver aqui. Colocamos esses dados na forma de um gráfico, como pode ser visto seguindo esse seguinte padrão. Através dessa equação, nós conseguimos estimar alguns parâmetros fotofísicos, né? Só precisávamos ter um parâmetro de referência. Esse daqui, no caso, é o rendimento quântico, né? E o rendimento quântico de referência nós encontramos na literatura, e foi para o PTP-PNTHF, e tendo o valor da absorvância de pico e da fluorescência, né, da área embaixo do espectro de fluorescência, nós podemos obter todos esses dados aqui. O rendimento quântico obtido, ele indica que com o aumento do momento de dipolo, mais uma vez, o rendimento quântico ele tende a aumentar, né? Entretanto, para o DMSO, o caso foi um pouco diferente.
como podemos ver aqui, um dado interessante é que quando nós comparamos as duas moléculas, né, observamos que TPP e TPCNP elas tendem a ser diferentes, mesmo em diferentes solventes. Entretanto, no DMSO, elas tiveram um rendimento quântico muito próximo. Isso daí estaria indicando que o DMSO ele suprime, né, ele interage com o grupo ciano, fazendo com que o efeito desse grupo ele praticamente desapareça, né? Dessa forma, as duas moléculas elas estariam tendo o mesmo comportamento. Nós também fizemos a diferença nos parâmetros fotofísicos entre TPP e TPCNP, né? E observamos aqui diretamente o efeito do solvente, né? Que essa diferença ela tende a ir aumentando com o aumento do momento de dipolo. Mais uma vez, o DMSO se comportou de forma anômala. A deconvolução espectral, nós podemos ver aqui, querendo entender melhor aquelas assimetrias que observamos nas bandas QY e QX, nós fizemos a deconvolução de espectro, onde obtemos essas bandas extras que ficam ocultas naquele shape, né? Nós sabemos que aquelas subbandas, elas possuem bandas novas que estão associadas a transições semidegeneradas, né? Que ocorrem no processo. E dessa forma, nós podemos dividir uma subbanda daquela em duas. Nós observamos que aquele efeito da assimetria ele está causado justamente pela diferença nas intensidades relativas dessas bandas menores que ficam ocultas no espectro. Então podemos ver podemos fazer a correlação, né, de que o aumento no momento de dipolo ele tende a diminuir, né, ele tende a diminuir a intensidade relativa na banda QY1, na banda QY00, e de forma que ele aumenta, né, da mesma proporção na banda QY200. E isso faz com que vejamos o gráfico levemente deslocado para a esquerda, no caso. E esses efeitos ocorrem para TPP, né? No caso, essa daqui é da TPP. E na TPC-NP também podemos ver o efeito análogo, né? Podemos ver que aqui na QY00 está menor e ela tende aumentando a intensidade da QY02. E é isso, né, que concluímos nesse trabalho.